Bom dia! Hoje é quinta-feira, nós estamos começando mais um Despertar com Deus e hoje o nosso programa está muito especial. Eu estou aqui com meu amigo, pastor João Emílio, da Primeira Igreja Batista de Irajá, e nós queremos conversar com você, nós queremos argumentar com você algumas coisas sobre um tema muito importante e muito relevante: a igreja. O que é a igreja? O que ela significa na sociedade? Qual a importância dela? Esse tema tem trazido confusão a muitas pessoas. Há muita gente hoje que acha que a igreja não é importante, mas ela é. É sobre isso que nós queremos conversar. Bom dia, pastor João Emílio, como é que você está? Muito bom dia para você que nos acompanha em mais um Despertar com Deus. Hoje, como o pastor Wander acabou de anunciar, nós vamos conversar um pouco sobre igreja. Nós somos apaixonados pela igreja de Jesus. Pastor Wander, o que é a igreja? O que é a igreja? Muita gente tem ideias a respeito do que é a igreja, mas defina a igreja. João, essa é uma pergunta muito interessante e muito importante. Muitas pessoas acreditam que a igreja é o prédio, é uma propriedade, é uma instituição, é um CNPJ, nada disso. A Bíblia declara que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja somos nós. Nós somos esse edifício. Não são as pedras, não são as paredes de um templo, mas são aqueles que têm o Espírito de Deus. Quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo. E todos aqueles que recebem o Espírito Santo, estes constituem a Igreja de Cristo. Independente de lugar, de denominação, de raça, aquele que tem o Espírito de Deus constitui a Igreja de Deus. Nós temos que entender isso. Hoje nós temos muitos ataques contra a igreja, mas na verdade, João, não é contra a igreja. São contra instituições, contra pessoas. Isso causa uma tremenda confusão na sociedade. É importante nós fazermos essa distinção. Uma coisa são as instituições eclesiásticas, os CNPJs dessas instituições. Outra coisa é o povo de Deus. É esse povo que Deus usa, esse povo pelo qual Deus morreu, mandando seu Filho Jesus Cristo. É por esse povo que ele vai proclamando o Evangelho. A igreja do Senhor é corpo vivo, é o corpo vivo Amém. De Cristo. Amém. João, e a sua pergunta foi muito boa, muito interessante. Eu quero também te fazer uma pergunta sobre igreja. Quem foi o fundador desta igreja? Quem começou esta igreja? Olha, esse é um dos temas mais importantes quando pensamos sobre igreja. Há muitas pessoas que pensam que a igreja foi fundada por um apóstolo. Há inclusive um texto bíblico onde Jesus disse a Pedro: "E tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Aquele texto ali, na verdade, ele é esclarecedor de que a pedra fundamental da qual Jesus falava era aquilo que Pedro havia acabado de dizer, que Jesus era o Cristo. Os entendidos do grego nos explicam que há um jogo de palavras ali, quando Jesus usa um termo para Pedro, significando uma pedra menor, e usa um termo pedra no sentido de algo maior, uma grande rocha, referindo-se àquilo que Pedro havia acabado de dizer, ou seja, que Jesus é o Cristo. O próprio apóstolo Pedro, ele vai dizer que Jesus é a pedra angular. Essa, pastor Wander, é uma figura muito interessante, porque nas construções antigas, eles usavam uma pedra como sendo a pedra sobre a qual todo o edifício convergia o peso. Era a pedra que dava sustentação. Então, o próprio Pedro diz que Jesus é o sustentador, ele é a pedra da igreja. Paulo, por exemplo, foi um apóstolo muito importante, escreveu muitas cartas que nos ajudam muito, mas não é Paulo quem fundou a igreja. A igreja de Jesus foi fundada por ele mesmo. E a figura de Jesus é tão central, é tão importante que tudo na igreja gira em torno dele. Nós vamos à igreja por causa de Jesus e os princípios que Jesus deu aos seus discípulos, aos seus apóstolos, são aqueles que hoje governam a igreja. Mas, pastor Wander, eu gostaria de fazer-lhe uma pergunta. Mais uma pergunta. Essa igreja pela qual nós somos tão apaixonados, na sua opinião, ela pode fazer o quê para o homem hoje?
Pastor João, essa igreja pode fazer muito pelo ser humano. Eu, na verdade, acredito que a organização que mais pode fazer pelo ser humano na face da terra seja a igreja. Em todos os sentidos, em todos os níveis, para todas as faixas etárias. A igreja atende a criança, atende ao jovem, ao adolescente, ao adulto, ao casal, à pessoa solteira. A igreja é a casa do Senhor, é o lugar onde o Senhor habita. Não é a casa de tijolo, não é a casa de pedra, mas é o corpo vivo de Cristo. Nós vamos continuar então falando sobre igreja no próximo bloco. Vamos estar tratando mais sobre a igreja. Mas deixa eu te perguntar ainda sobre a igreja do Senhor. Por que você, João, é tão apaixonado por essa igreja? Olha, são muitas as razões. Uma delas foi, você mesmo, pastor, acabou de citar agora. É a capacidade que a igreja tem de reunir pessoas tão diferentes. E eu queria dizer agora para cada pessoa que nos assiste, procure uma igreja e você vai encontrar uma pessoa parecida com você. Cada igreja tem uma pessoa que se assemelha com um telespectador nosso. A igreja é o lugar de todos. A igreja é o lugar onde nós encontramos esperança. Eu fico maravilhado quando entro num templo e escuto uma pregação bíblica e canto com as pessoas e oro. Há um poder na comunhão, há um poder na reunião dos crentes, há um poder nas orações, um poder transformador naquilo que é pregado ali. Então eu sou apaixonado pela igreja por isso, porque a igreja também foi estabelecida por Jesus, como nós dissemos, e alguém pode pensar que nem precisa de igreja, sabe? Mas é um engano. Jesus a fundou e determinou que nós estejamos nela. Então é porque ela é muito importante. Eu amo muito a igreja, fui criado na igreja e quero permanecer nela por todos os meus dias. Nós vamos então para o próximo bloco e daqui a pouquinho continuaremos nosso papo sobre a Igreja de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história, fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, te pertenço, Deus. Oh, 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 oh. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou minha história, fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas
Quer que seu filho tenha um aprendizado diferenciado e transformador? No Colégio de Aplicação da Unigran Rio é assim. E o melhor, tudo com estrutura de universidade. Mude o futuro de seus filhos. Mude para o CAP. CAP Unigran Rio. Matrículas abertas. Nós estamos começando o nosso segundo bloco e nesse momento nós estamos tratando sobre igreja. Esse assunto é apaixonante, é maravilhoso falarmos sobre a Igreja de Cristo. E nós já aprendemos aqui que quem fundou esta igreja foi Jesus. Não foi nenhum pastor, nenhum sacerdote, mas o fundador da igreja, a pedra principal da igreja é Cristo Jesus, nosso Senhor. E a igreja também, vimos aqui, não é um edifício, não são as paredes de um templo, nem o CNPJ de uma organização. A igreja é o corpo vivo de Cristo. Pastor João, tem uma outra pergunta para lhe fazer sobre esse tema. Eu também sou apaixonado pela igreja, eu amo a igreja, eu vivo igreja desde que me converti. Mas diga para nós, diga para o nosso telespectador, a importância de viver a igreja em família. Olha, uma das coisas mais lindas que nós estamos presenciando dia a dia é o valor que a igreja tem para a família. Já percebeu, pastor Wander, que a igreja é a única instituição no Brasil, e eu não sei, talvez no mundo, que frisa a importância incessantemente da família, que crê e prega a restauração, a reconciliação das pessoas. O mundo hoje é carente de uma mensagem que diga aos filhos a respeito de obediência aos pais, de respeito, de honra com os pais. A igreja traz isso. Eu queria dizer a quem está nos assistindo agora, que tem filhos pequenos, o melhor lugar para você criar seus filhos é na igreja de Jesus. Nada traz uma mensagem tão viva, tão poderosa, tão importante. Eu sei que os pais vivem numa preocupação incessante com seus filhos. São noites mal dormidas porque os filhos estão na rua. Eu fico observando, pastor, uma ocasião, um pai, ele não era membro da igreja e o casal de filhos já jovens estavam na igreja. E eu estava conversando com ele e eu o convidei para ir à igreja. E ele disse para mim assim, eu não quero ir, mas eu tenho muito medo que os meus filhos saiam da igreja. E é interessante, aquele pai pôde perceber que não havia nada melhor para os filhos do que a igreja e aquilo que eles aprendiam. Aquele rapaz tão trabalhador, tão obediente, tão espiritual. O pai sabia que lugar nenhum iria formar no filho aquilo. Pena que ele não queria a igreja para ele mesmo. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta também, pastor. A igreja, nós sabemos que ela tem uma capacidade de transformar uma família. Nós observamos isso, como disse, na prática diária da igreja. Mas, na sua opinião, a igreja tem um poder transformador no âmbito da sociedade? Total, pastor João, total. Igreja, como já dissemos aqui, a eclesia, o ajuntamento do povo de Deus. E quando esse povo de Deus está junto, quando esse povo de Deus está unido nessa unidade do Espírito Santo, isto é um poder maravilhoso e avassalador na sociedade. É a igreja que pode combater as drogas.
É a igreja, como o irmão acabou de falar, que pode tratar da restauração de uma família. Hoje nós estamos vivendo, pastor João, numa sociedade que destrói a família. É verdade. O tempo inteiro a família é atacada na televisão, no rádio, na internet, e a igreja tem uma mensagem de restauração para a sua família, você que está nos assistindo. A igreja pode transformar essa sociedade toda. Basta que nós entendamos o poder que ela tem. Jesus disse assim: ser-me-eis testemunha. Quando vocês receberem este poder do alto, vocês serão minhas testemunhas. Esse poder que vem do Espírito sobre nós, este poder que vem do Espírito sobre a igreja. E essa igreja pode fazer muito. Pastor Wander, eu fico achando muito curioso quem não tem vivência em igreja e passa na frente de um prédio escrito templo ou igreja A ou B, imagina que a igreja está restrita àquele lugar. Eu mesmo já participei de encontros de casais da Igreja Batista do Recreio. Sim, verdade. Já participei de encontros de casais, claro, obviamente, várias vezes da Igreja Batista de Irajá e de várias outras igrejas. São muitas coisas sendo feitas simultaneamente. Às vezes, no mesmo fim de semana, pastor, nós temos acontecendo atividades com adolescentes. E atingindo o povo todo, não é, pastor? É verdade. Pessoas idosas. Atividades acontecendo dentro da igreja de assistência social, aqueles impactos sociais que nós fazemos, atendendo muita gente carente, pessoas da terceira idade que não encontram um lugar acolhedor, na igreja podem experimentar isso. É verdade. A igreja é um lugar fantástico e abrangente. E o trabalho social da igreja é incomparável. É verdade. A igreja pode ter entrado nas comunidades no Brasil inteiro. É verdade. A igreja hoje fazendo um papel que deveria ser do Estado. É verdade. A igreja está fazendo, porque Jesus se preocupou com isso. Mas, pastor Wander, uma coisa, e nós somos tão apaixonados com a obra da igreja, com a missão da igreja, porque a igreja pode fazer aquilo, inclusive, que o Estado não pode fazer. É verdade. Porque o Estado, ele pode investir financeiramente, ele pode construir uma sala de aula, mas o Estado não consegue amar. Há pessoas realizando trabalhos hoje nas igrejas, não ganhando absolutamente nada. Voluntariamente, pastor. Voluntariamente. E elas estão ali dedicando do seu amor, da sua afeição. É uma pena, pastor, que muita gente não percebe o valor dos voluntários das igrejas realizando uma obra que Estado não pode fazer. Que você não se impressione com tantas coisas que você ouve contra a igreja. Entenda que a igreja é o corpo vivo de Cristo. A igreja é um lugar maravilhoso para estar você e sua família. É estar não num templo simplesmente, mas é estar com o povo de Deus. Continue com a gente, nós temos ainda mais para você e queremos orar pela sua vida. Brevemente o Rei da Glória entrará pelas portas da cidade, servirá um banquete que chamou de salvação, e a festa não tem hora pra acabar. Eu ouvi o mestre te chamar. Vinde a mim e venha como estás. Tuas vestes de tristeza vão trocar, e em honra no banquete estarás. Ser como criança e celebrar é chegado o grande reino de alegria renovada a cada amanhecer.
Mundial. Eu quero uma vida profissional que faça sentido. Eu quero a Unigran Rio. Vestibular Unigran Rio. Inscrições abertas. Pastor João, que pena que está acabando o nosso verdade. programa hoje, esse programa tão especial sobre a Igreja do Senhor. E eu acho que a gente podia orar pela igreja, pedir ao Cristo da igreja que abençoe a igreja e essas pessoas que ainda não têm um lugar para congregar, um grupo, um povo, que elas possam vir fazer parte do povo de Deus. Nós vamos orar agora então, pedindo a Deus que abençoe todas as igrejas, todas aquelas igrejas que pregam a palavra de Deus. E falando em igreja que prega a palavra de Deus, pastor Wander, o que acontece hoje na Igreja do Recreio? Pastor João, nós estamos muito felizes. São 24 anos de história e de vida. Nós estamos começando a nossa celebração hoje com a Aline Barros, com o pastor Jeremias e vamos até domingo. Vai ser uma grande festa com coro e orquestra de Curitiba, pastor Armando Sidaco, pastor Neil Barreto. E você está convidado, pastor, para aparecer por lá, se você puder, com toda a sua igreja. E você que nos ouve, que nos escuta, que nos vê agora, que você esteja com a gente. Eu quero convidar você também para estar conosco domingo, às 7 da noite, na Igreja Batista de Irajá e às 10 da manhã, Rua Toropaço 47, perto do Itaú. Pastor, vamos orar? Vamos orar pela igreja e vamos pedir, pastor João, para que todas as pessoas que agora estão nos assistindo, aquelas que não têm ainda um grupo, que não fazem parte desse povo, que vocês venham fazer parte deste povo. Se Irajá, o Recreio, é longe da sua casa, certamente há uma igreja de Deus perto de você. Vamos orar por essas pessoas. Vamos orar. Se você puder fechar os seus olhos agora, para prestar mais atenção na oração, feche os seus olhos agora. Senhor, nós queremos pedir agora ao Senhor que o Senhor visite cada telespectador, dando a cada um, Senhor, a bênção de ter uma família espiritual. E muito obrigado, Senhor, pela Igreja de Jesus Cristo. Muito obrigado por toda a obra que a igreja tem realizado no Brasil e no mundo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Nós te pedimos, Senhor, por cada pessoa que agora nos assiste, que porventura não tenha uma igreja, que ainda não esteja congregando com o teu povo. Pai, que ela possa ser tocada pelo teu Espírito, primeiramente recebendo Jesus como Salvador e tendo desejo no coração de viver e ser parte desse povo, o teu povo escolhido nesta terra. Pai, dá graça a esta família que nos assiste, abençoa esta casa, aquele que estiver num presídio, num leito de hospital, em qualquer lugar, aonde esta imagem e este som estiver chegando, que o Senhor abençoe poderosamente, derramando da tua graça. Nós oramos em nome de Cristo, o Senhor da igreja. Amém. 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 Eu quero convidar você a entrar no nosso site, www.igrejadorecreio.org.br. Nosso telefone, 2437-8576. Venha nos fazer uma visita. Certamente vai ser uma bênção para você e para a sua família. E lá em Irajá, pastor João? Pastor Wander, lá em Irajá, as pessoas podem entrar em contato conosco pelo telefone 3391-1324 ou pelo nosso site www.pibirajá.com.br. Faça-nos uma visita, venha cultuar a Deus conosco, será uma grande bênção. Não se esqueça, você não pode ficar fora da Igreja de Deus, do povo do Senhor. Nós estaremos aqui sempre estimulando você
a participar da Igreja de Cristo. Ele é o Senhor da Igreja, Ele é o Rei dos Reis. Venha você e sua família participar conosco. Que Deus te abençoe. Pastor João, foi muito bom ter estado mais uma vez. Pastor Wander. Que Deus te abençoe. Amém. Deus o abençoe também, a Igreja do Recreio. Obrigado.